Olá, amigos e amigas de Carta Capital, sejam todos bem-vindos a mais uma entrevista aqui no nosso canal do YouTube. Para quem não me conhece, eu sou Getúlio Xavier, editor do site de Carta, e tenho a honra de receber hoje aqui o pesquisador João Vitor Sudário, que estuda torcidas organizadas e o impacto desses grupos na segurança pública, lá no programa de mestrado em Geografia da Universidade Federal Fluminense. O João também é membro do Observatório Social do Futebol, e ele vai tratar aqui comigo hoje de um tema que sempre é quente no Brasil, que são as torcidas organizadas, que corriqueiramente estão aí sob os holofotes públicos por protagonizarem brigas, outros atos de violência. No mais recente desses episódios, a gente teve aí torcedores do esporte, do Santa Cruz, que causaram uma verdadeira cena de guerra na cidade do Recife, antes de um clássico ali, válido pelo Campeonato Pernambucano. Nas imagens que circulam desde o final de semana, é possível ver que, além de trocas de socos e destruição do patrimônio, um homem que é torcedor do esporte foi cercado e foi agredido, inclusive, sexualmente durante esses episódios de barbárie. Isso tudo por membros da torcida organizada rival. Vamos, sem dúvida, tratar desse episódio, mas antes quero agradecer aí imensamente a presença do João e dar as boas-vindas ao nosso convidado. João, seja muito bem-vindo ao canal de Carta Capital e obrigado por topar esse convite, essa conversa aí para tratar de um tema que move multidões, move verdadeira paixão no Brasil, que é o futebol e, consequentemente, a sua torcida. Seja bem-vindo ao canal de Carta. Obrigado, Getúlio. Obrigado à Carta pelo convite. Vai ser uma troca muito boa poder falar sobre as potencialidades das torcidas, mas também todos os problemas que cercam o universo delas e toda essa relação com o cenário, principalmente urbano, das cidades brasileiras, né? Que está muito relacionado e ligado a essa identidade futebolística e o papel dos clubes nessa produção do espaço urbano. Então, agradeço muito o convite e vamos nessa. Vamos nessa, João. Antes da gente tratar especificamente aí da violência, desse episódio em Recife, enfim, de outras questões, causas, soluções do problema, eu queria que a gente colocasse aí o nosso leitor de Carta Capital para entender qual o cenário que a gente está falando no Brasil, né? Quando a gente fala em torcida organizada, a gente sempre pensa numa multidão. É possível saber quantos membros de torcidas organizadas existem no Brasil? Quantas são as torcidas? Qual o volume da população que a gente está falando aqui? Se a gente pensar na totalidade dos membros de todas as torcidas, é um número que chega a ser relativamente inimaginável, né? Porque torcidas organizadas são movimentos sociais, né? Não necessariamente daquele formato mais clássico, mas um movimento social mais dinâmico que se organiza socialmente. Então, os clubes têm um papel direto nisso e surgem torcidas de diferentes interesses e diferentes formas de torcer. Então, quantificar a totalidade de torcedores organizados que existem é um número mais difícil de se fazer, mas cada torcida geralmente publica em suas vias de redes sociais ou sites, etc., quantidade de sócio e a quantidade de torcedores que tem ali cadastrado, porque isso é também uma forma de se conseguir mais coisas como cadastramento de membros para fazer mais festa dentro de um estádio, levar mais material, faixa, bandeira, padronização. Então, tudo isso é feito a partir do quadro de associados de uma torcida, né? As torcidas geralmente divulgam isso e sabem mais ou menos indiretamente ou diretamente a média que cada uma torcida das maiores e mais faladas tem, né? Algumas com 60 mil, outras com 50, outras com 30, ou outras que são menores, que têm 1.000 associados ou 500, mas se organizam de forma semelhante, só que numa escala menor. Mas a gente está falando de um fenômeno nacional, né? As torcidas estão espalhadas por todo o Brasil, são significativas em todas, ao menos todas as grandes capitais, temos grandes torcidas que passam dos milhares. Estamos certos? Sim, sim. É uma questão que é realmente uma escala, né? A gente pode tratar o universo da torcida a partir tanto de uma escala local, de um clube pequeno, que vai ter ali por volta de seus 200 associados, às vezes, a depender do tamanho do clube, quanto torcidas do primeiro escalão do futebol brasileiro, que vão ter cerca de 60 mil associados. Então, é um universo que é muito amplo, né? Mas é uma escala que é tanto local quanto mais nacional, né? Digamos assim. Um público geral, sempre quando a gente fala em torcida organizada, em especial, a gente tem sempre essa visão de que existe uma violência e isso está intrínseco ali, está intimamente ligado ao papel ou, enfim, à existência das torcidas organizadas
no Brasil. Eu queria entender se esse fenômeno, de fato, é algo que está intimamente ligado ao papel das torcidas. Elas nascem, enfim, têm entre os seus objetivos a violência, a defesa do seu território, algo nesse sentido. E se queria entender também se esse fenômeno, ainda que não seja algo intrínseco, ainda que seja algo que desague na violência, se é um fenômeno tipicamente brasileiro, se é um fenômeno nacional, ou se essas torcidas trazem isso importado para o Brasil, trazem de fora, trazem talvez da Inglaterra, de outros países sul-americanos. Como que é essa dinâmica, como que a gente poderia entender? Eu acho que para a gente começar a contextualizar tanto a formação das torcidas como o seu modo de atuação, é preciso a gente fazer um exercício histórico, né? De contextualizar que, geralmente, socializações coletivas, sobretudo essas que envolvem algum termo de disputa, acontecem brigas ao longo do tempo. E isso já é um processo desde a Roma Antiga, onde grupos se gladiavam, né? Então, com o futebol não seria diferente, porque o futebol é uma realidade que está dentro do vivido, né? O futebol acaba sendo ressignificado de um esporte que era fruto de uma elite, e aí é ressignificado a partir da conquista popular dos trabalhadores que também tinham direito ao lazer. E isso, obviamente, foi se criando uma popularização do esporte e levando outras pessoas a querer não só jogar, mas também torcer. E aí a dimensão da simbologia que aquelas organizações de jogadores proporcionavam como formato de identidade aos espectadores que ali estavam, né? E aí aqui no Brasil, se a gente pensar essa formação dos clubes, acompanha, obviamente, esse processo colonizador e urbanístico das cidades e vão cada vez mais se organizando e formando novos coletivos. E também os clubes vão se fortificando, vão se profissionalizando, né? E aí aqui no Brasil, as torcidas começam a ganhar bastante força, óbvio. A charanga rubro-negra já existia desde a década de 40 e tudo mais, mas com o advento do Campeonato Brasileiro, do jeito que é criado, né, na década de 70, as torcidas começam a ter uma agenda de viagens. E essa agenda de viagem, necessariamente, era para seguir o clube onde ele estivesse. Necessariamente era preciso com que a gente criasse redes, né? Ampliasse redes de contatos, porque estar na estrada seguindo o seu clube era uma coisa que poderia acontecer conflitos e problemas, porque o futebol, por natureza, já existe uma rivalidade. E essa rivalidade é algo que se coloca ali como motor para a disputa que existe no jogo, mas que não necessariamente signifique violência. E aí eu não vejo, na verdade, como torcida como um motor de violência necessariamente. O que eu acho a concepção ideal é que a violência existe, mas é um contexto que não é necessariamente pelo futebol. O futebol é um pretexto. Então, essa violência não foi exportada nem nada. Era uma violência que é característica da condição da humanidade que se organiza no coletivo dessa forma, né? Então, não vejo como tenha sido exportado ou trazido como uma cultura de outros países como a Inglaterra. Por mais que na Inglaterra existisse o contexto do hooliganismo, que isso existe, a gente não pode negar que essa dimensão também existe, mas não é unicamente isso, porque é uma mesma torcida que popularmente, que é o termo que é a literatura e que a vida cotidiana fala, que é torcida de pista, né? Que é necessariamente aquela que sai e tem uma tendência mais a brigas. Ela não é por si só uma torcida de pista, ela também faz parte dentro da arquibancada do coletivo torcedor que muda a dinâmica do jogo. Então, não existe isso de que uma torcida é só violência. Então, ela tem também esses dois lados e que é um problema que vem sendo cada vez mais colocado dentro das disputas que acontecem no cenário urbano, né, pelos significados do urbano que tem. Perfeito, João. Você passou aí pela sua última resposta, pincelou em algumas umas possíveis causas dessa violência. Queria justamente entender e trazer isso aqui para a nossa conversa, que em muitas análises que são simplistas, eu diria, até usaria esse termo, desagam na conclusão de que o futebol seria a grande causa dessa violência, quase que como se acabasse o futebol, essa violência toda desses grupos sociais acabariam. Queria justamente entender junto contigo aqui qual seria essa grande causa da violência entre as torcidas,
tem fatores políticos, fatores sociais, fatores econômicos? O que você traria aqui como explicação para essa violência? Ou ela é simples, assim como dizem algumas conclusões, que seria o futebol? Não, eu vejo que quando a gente fala de violência, a violência por si só é um conceito que é multifacetado, né? A gente não consegue entender a violência a partir só de uma base, né? Vamos dizer, igual a problema econômico ou cultural. Não é simplesmente a partir de uma base só que a violência acontece. Então, com o futebol, a coisa é a mesma. Ali, o futebol é realmente um pretexto e que, para muitos, há uma dimensão clara da briga como possibilidade de lazer. Isso é um ponto importante que também pode explicar confrontos. A briga como possibilidade de lazer para alguns grupos. E aí eu cito como exemplo o baile de corredor, que foi um fenômeno da década de 90, onde havia ali uma dimensão do lazer, que era ir para o baile e escutar a música e se apropriar daquele espaço e etc., e todo o lance cultural, mas também existia o lazer da briga, que muitos grupos se rivalizavam por uma questão geográfica de localização, né? Então há também uma dimensão do lazer que caracteriza um pouco o processo da violência. Mas no caso do futebol, a gente não pode fugir de coisas que realmente são importantes, né? A rivalidade entre clubes é um ponto. Junto a isso, o sistema de alianças que vem sido criado, onde torcidas de um clube se aproximam a torcidas de outro, e aí há uma reciprocidade quando essas torcidas viajam para outros lugares, sobretudo em casos que existe rival de um clube numa cidade, então esse clube vai ser amigo de outro, né? Isso na antropologia é chamado de síndrome de beduíno. Na pesquisa que o Observatório Social desenvolve, a gente publicou agora um relatório no final do ano passado que trata sobre as violências e convivências no futebol brasileiro. E aí, dentro desse relatório, explica um pouco melhor o que seria essa síndrome do beduíno e quais as relações dela para a construção de redes. E aí, entender essa construção de rede é entender também a dinâmica que o futebol coloca na vida cotidiana. Porque é a partir dessas redes de segurança ou insegurança, mas que são alianças de companheirismo e etc., que casos de violência podem ser explicados. Para além da rivalidade, há também uma rivalidade entre as torcidas, né? Que essa rivalidade se dá por uma disputa de território, uma disputa de masculinidade, uma disputa de territorialidade, ou seja, da prática humana ali naquele espaço. Então, é um fenômeno que é multifacetado e que a gente, consequentemente, não consegue entender observando só um ponto. É preciso que a gente entenda o futebol e a sociedade com as dinâmicas que ela existe, né? Que nela estão inseridas, porque a gente tem ali mais de uma forma de interpretar a sociedade, e essa é uma visão que deve ser integradora para entender um fenômeno que é tão múltiplo igual o futebol e as torcidas, né? Há algumas iniciativas, não diria talvez iniciativas concretas, mas muito mais discursivas no campo de vista político, de tentativa de criminalizar, inclusive, esses movimentos sociais das torcidas organizadas, né? É bastante comum, em especial nos municípios, nos estados onde as torcidas são mais presentes, políticos subirem nas tribunas das assembleias, das câmaras de vereadores e pedirem a criminalização de torcidas organizadas da sua cidade ou do seu estado, enfim, cada um dentro da sua realidade. Há por parte das torcidas algum tipo de organização conjunta, algum tipo de associação para tentar ir no sentido contrário a essa criminalização? Talvez eu vou usar um termo aqui que talvez não seja mais correto, mas talvez de profissionalização dessas torcidas, como uma organização concreta nacional, digamos assim? O que a gente vê é mais claro que é a Anatorg, né? A Anatorg é a Associação Nacional de Torcidas Organizadas. E aí, quando a gente se propõe essa extinção das torcidas, são alternativas muito cômodas para quem propõe. Só que, por um outro lado, é extremamente excludente com quem necessariamente não é quem faz a violência direto. Porque não existe só torcida isso é um ponto importante de se ressaltar, que não existe só torcida que pratica violência. Dentro de uma arquibancada existem outros coletivos torcedores que também são organizados, podem não ser necessariamente institucionalizados junto ao clube, mas são órgãos que são torcidas e também são organizados dentro da sua própria maneira, porque a gente tem outros modos de torcer para além das torcidas que são de pista, porque, como eu disse, é muito cômodo para quem propõe essa extinção da torcida, porque ali
propõe uma solução que é, de certa forma, rígida, mas que também cai logo no esquecimento, né? Porque ali você soluciona o problema momentaneamente ao extinguir uma torcida, porque você extingue hoje, pela regra, o CNPJ da torcida. Então você exclui o símbolo, mas não exclui quem fez a violência de ele continua ali da mesma maneira acessando esses espaços, né? Então são os grandes dilemas desse processo. Extinguir e num sentido de acabar com a cultura, né? Não fazer com que se crie movimentos culturais e sociais organizados. Então é sempre um pouco nesse caminho. Perfeito, João. Ainda do ponto de vista político dessa discussão de torcidas organizadas, muito se questiona, por exemplo, do papel dos clubes e o papel, em especial, do poder público nessa questão quando a gente trata em especial da violência que ronda essa torcida organizada que a gente tem discutido aqui, né? A sensação, muitas vezes, é de que tanto clubes quanto o poder público são, vou colocar aqui, bem entre aspas, pegos de surpresa quando ocorrem grandes episódios de violência, né? Sempre essa sensação, como é que isso não foi previsto? Era um clássico, são torcidas rivais, tem essa questão das alianças que você muito bem colocou aqui, isso tudo já dariam elementos para que um caso de violência ocorresse, e ainda assim ele acaba ocorrendo, e muitas vezes em proporções catastróficas, como foi o caso recente agora de Recife, entre Sport e Santa Cruz, assim. Esses dois atores, eles já não deveriam estar vacinados, digamos assim, já não deveriam estar mais preparados? Como que você analisa o papel desses dois entes que estão nessa equação e que parecem estar destoando nesse momento? É preciso que a gente dê nome aos bois, né? De forma assim, mais nativa, é preciso responsabilizar quem realmente pratica essa violência. Não se pode excluir quem praticou, que no caso foram o confronto entre os torcedores, mas se a gente observar o caso mais relevante desses últimos dias, que foi Sport e Santa, dias antes já era um clássico que já vinha com um problema histórico de conflitos, mas que dias antes ainda teve um envolvimento entre as duas torcidas, perda de material por parte de uma, então já era um clássico que demandava certa tensão dentro da cidade de Recife e até o deslocamento para o Arruda. E aí saiu, logo no sábado à noite, né, a Inferno Coral, né, Explosão Coral, que já é o outro nome, porque as torcidas também já foram extintas algumas vezes pelo nome e tiveram que criar outros, postando o trajeto e o ofício que faria e tudo isso dialogando com o Ministério Público. Eles se organizaram territorialmente ali, regionalmente, para que os bondes partissem e evitassem formas de confronto, né? E como já era um clássico que se esperava esse confronto, automaticamente eles se organizaram para que isso não acontecesse. No entanto, a gente viu as cenas que aconteceram, né? Barbárie, cenas que passaram do limite, que é comum dentro do comum, assim, né? Do que já é quem está na temática observa, e aí gera uma espiral de violência muito grande, né? Isso com certeza vai ter um revide, alguma hora isso vai ser revidado, então gera uma espiral de violência que nunca se acaba, mas deveria acabar. E acabaria como? Se também estados, municípios, forças de segurança tivessem um diálogo mais próximo com as torcidas, né? Porque o que aconteceu no caso de Recife, para além da racionalidade da violência, foi também um erro das forças de segurança, erro do Ministério Público, que não deu a devida importância que o deslocamento desses torcedores teriam dentro daquele espaço. Então, eles meio que são coniventes com esse acontecimento. Só que aí volta novamente no ponto que a gente falou. É um problema porque a solução mais cômoda que o Estado vai colocar é essa, distinguir torcidas ou colocar jogos com torcida única ou jogos sem público. E isso é, mais uma vez, não entender o futebol novamente como uma perspectiva integradora que integram várias coisas, né? Por exemplo, estamos falando do Santa, que está num processo de recuperação judicial, né? Então a bilheteria é uma forma de fazer com que o clube tenha um prestígio econômico novamente, né? E aí, fora isso, você acaba tirando o direito de outros torcedores que não estavam envolvidos nessa confusão e
colocam eles ali como parte integrante dessa violência também. E aí, à medida que o Estado tem a culpa dele em não produzir e não ser responsável pela segurança de indivíduos, o Estado também está sendo conivente com esse problema da violência. E aí é preciso que a gente responsabilize, para além do torcedor, também o Ministério Público e o Estado nesse conflito, nessa importância dessa escala de ciclo da violência que sempre se repete. Eu quero tratar ainda dessas questões de solução, enfim, de caminhos para se fechar essa questão da violência, mas antes me chama a atenção, e é uma pergunta que muitos se fazem, é essa questão dos limites da violência, assim, academicamente se discute essa questão de limites de violência, há uma regra, digamos, há uma régua moral entre as torcidas, algo nesse sentido. Existem essas discussões de fato, porque parece que brigas menores podem acontecer e brigas maiores aí já passaram do limite. Há essa discussão de uma régua ética, uma régua moral. Como é que isso acontece? Eu acho que isso fica mais a cargo não necessariamente não da academia. Acho que isso fica a cargo do coletivo de torcida e das regras que existem na rua, né? Mas como a violência é um fenômeno que cada vez se acentua mais, a violência urbana é um problema social contemporâneo que cada vez mais tende a piorar, então a sociedade se tornando mais violenta, certos códigos morais e éticos se perdem nesses momentos de peleja, né? Porque antes haveria, e aí tem outros agrupamentos mais dissidentes que ainda mantêm essa característica que era antes muito tradicional, né? Antigamente tinha-se um código de briga que não se rompia. Só que com a escalada da violência e acesso a outros tipos de armamento e toda essa dinâmica da vida urbana, certos códigos vão se perdendo. E junto a isso, o sentimento de revanchismo é um intensificador dessas novas maneiras de se conflitarem, né? Digamos assim. Então, não dá para dizer que existe ainda um código máximo de conduta de briga, mas alguns grupamentos de torcidas ainda preservam essa, entre aspas, essência de ser algo que tenha certos códigos e características particulares, né? Mas isso também depende do grau que foi o último conflito, né? Aí volta naquele ponto que a gente estava falando da escala, né? Desse ciclo que vai sempre se repetindo. Perfeito, João. Agora querendo, já entrando aqui no campo das soluções, possíveis soluções, enfim, não seria o caso de nacionalizar essa discussão, federalizar essa discussão, talvez partir do governo federal, uma proposta de solução, a criação de um órgão regulador, algo nesse tipo? Como que o observatório, como que, enfim, vocês têm observado essa questão? O que é preciso nesses casos é que tenha uma abertura que integre os diferentes atores da sociedade, né? Então, o discurso tem que ser pautado desde o papel do Estado enquanto organizador ali daquele processo, né? Mas que também envolva as federações, as torcidas, os clubes, a sociedade civil interessada nesse debate, porque aí a gente consegue abrir para o diálogo. Então, uma solução que é proposta é que se abra o diálogo para que as outras frentes interessadas no tema possam participar e proporcionar soluções coletivas que integrem também as torcidas, os seus sujeitos ali que são praticantes e fazem parte da essência do futebol, os clubes, as federações e as forças de segurança, as forças do Estado. Então, ali eles têm que estar também atentos à dinâmica que o jogo coloca, né? Então, quais soluções são pertinentes para esse momento? Grupos como instituições como a Anatorg ganhem dimensão, sim, federal, que já tem, assim, já é dividido regionalmente, mas que tenha diálogo com o governo, mas que tenha também diálogo prioritário com os estados, porque são eles responsáveis por, necessariamente, a gestão daquele território, né? Então, é preciso que se tenha um melhor diálogo com os estados e com as federações, sobretudo com as forças de segurança também, para que protocolos seguros de deslocamento de torcedor existam, uma vez que esse processo de deslocar não significa necessariamente apenas a chegada até o estádio, mas também o deslocamento de um grupo até o sistema de transporte público e do sistema de transporte público até o estádio, e aí depois a sua saída desse e até o seu retorno para casa. Então, isso é
importante como forma de entender que é integralizando esse sistema que a ausência de conflitos pode vir a acontecer. E, lógico, a criação de polícias, de grupamentos especiais, especializados em torcedores e estádios, né? Aqui no Rio nós temos o BEP, que já é referência, por mais que às vezes aconteçam problemas que fogem um pouco da dinâmica do controle do BEP, né? Porque não dá também para controlar tudo o tempo todo. Então, mas o BEP é uma referência nessa logística de torcedores, né? Nesse policiamento e patrulhamento de estádios no geral. Então, é preciso que se crie também instituições que se interessem pela prática desses costumes, né? Porque aí a gente consegue trazer dentro do futebol um ambiente mais seguro também. E, obviamente, é também um que é muito importante, é caminhar não para extinção das torcidas, mas sim para a sua manutenção. Porque, como eu disse no início, torcidas organizadas são movimentos culturais brasileiros, de característica brasileira, que são muito importantes para a formação social brasileira. O futebol está diretamente ligado ao costume brasileiro. É inevitável que você passe pelas ruas e esquinas em dias de jogo e não perceba alguma movimentação. Então, o futebol tem um papel que é econômico, social, político, cultural e que não deve ser marginalizado. E seus sujeitos também não devem ser marginalizados, porque quando você marginaliza alguém, você está contribuindo para que outras situações aconteçam e que o Estado cada vez se responsabilize menos. João, queria fazer aqui para a gente fechar uma última questão, que é passar por três, eu diria aqui, bem entre aspas, soluções que a gente citou ao longo dessa conversa, que são, diria, os três caminhos que o poder público, que as autoridades têm apontado nesse momento, né, em especial nesses momentos de crise, como a gente viu lá em Recife, né, que são os jogos com portões fechados, a torcida única e, por fim, as punições coletivas, né? A extinção da torcida ou mesmo a punição para que essa torcida não vá para o estádio. E aqui a gente lê esses torcedores, a gente sabe que nessas punições eles vão para o estádio, só não carregam as suas bandeiras, não carregam as suas camisas, nem a bateria que é tão comum, mas enfim, existem essas punições legais ali por 1 ano, 6 meses, a depender do tamanho da gravidade. Você citou ao longo das respostas que essas não seriam soluções, de fato, para um problema. Por que elas não têm surtido algum efeito? Quais são os efeitos dela nesse momento? Por que elas não seriam soluções ideais aí para o nosso leitor entender a dinâmica atual? Se a gente pensar na proibição do público dentro de um estádio, a gente consegue observar, e isso o relatório também demonstra, a incidência de conflitos dentro do estádio é praticamente nula nos tempos de hoje. Com o processo de arenização, os estádios se tornaram objetos mais seguros no seu interior, né? Quando a gente pune o CNPJ da torcida, é uma punição ao símbolo e não necessariamente uma punição a quem praticou a violência. Então, por exemplo, se a gente pensar nessas torcidas que foram as últimas envolvidas nesse confronto em Recife, ambas já têm outro nome. Não é o nome que originalmente foram fundadas, porque já foram punidas várias vezes. Então, a forma que a torcida encontra ali de manter ainda a sua simbologia dentro da arquibancada é criando outro nome, ou seja, criando outro CNPJ. Porque se puniu um, fechou ele, abriu outro com outro nome. Então, você não está punindo necessariamente quem praticou a violência. E aí, quando você pune o CNPJ, além de punir o símbolo, você pune o coletivo, porque nem todo mundo que está dentro dessa organização é necessariamente um ser praticante de violência, né? Então, a gente não pode generalizar também que todo mundo que está associado a esse clube ou torcida é violento por si só. Então, é preciso que, como solução, se passe a punir o CPF, se passe a punir a pessoa física, porque aí você consegue dimensionar realmente quem é o praticante da violência, e não a torcida que praticou, ainda que ela tenha certa culpa num caráter mais, né, totalizante da resposta, mas ela não pode ser responsabilizada totalmente ali, o nome e os outros integrantes que não praticaram violência não podem pagar o preço pelos outros. E aí, sem contar aquele ponto que eu disse, que é muito cômodo ao Estado, porque se faz ali no imaginário social uma solução que é rígida, isso nunca mais vai acontecer, e aí o que acontece é que se caia realmente no
esquecimento da devida problemática que é a violência no futebol, né? E dos problemas que a violência existe. Então é preciso que a gente puna o CPF, em um primeiro momento, que se abra o diálogo para as frentes organizadas de torcedores, como a Anatorg, a sociedade civil interessada, os torcedores, a academia, que tem parte importante também na divulgação científica de dados, né, para mostrar que necessariamente casos de torcida única não são a solução, que é também o que a gente apresenta nesse relatório, porque estados que já tinham uma política de torcida única acabaram tendo casos que são importantes ainda, enquanto outros que jogam com duas torcidas numa mesma partida não necessariamente aconteceram tantos confrontos quanto em estádios que têm torcida única, né? Então é importante que a gente integre essa discussão entre sociedade civil interessada e também os órgãos competentes nas diferentes escalas, né? Seja ela local, regional, nacional e até mesmo internacional, né?